Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais importantes que existem. Afinal, quem somos nós? E para tentar entender isso, vamos usar as lentes da psicanálise. A resposta, como a gente vai ver, começa, olha só, com um simples reflexo. Vamos lá. Sabe, antigamente a grande questão diante do espelho era bem narcísica, né? Uma coisa meio competitiva, tipo na história da Branca de Neve. A preocupação era ser a melhor, mas hoje a coisa mudou de figura. A pergunta se tornou muito mais existencial. É quase um grito, sabe? Uma busca desesperada por uma identidade firme num mundo que parece que não devolve um reflexo muito nítido pra gente. A gente saiu daquela disputa de quem é a mais bela para uma angústia de, mas afinal, quem sou eu? E é aqui que entra uma ideia central da psicanálise, que vai guiar toda a nossa conversa. Essa noção de eu, o nosso ego, não vem de fábrica. Não. Ele é construído, sabe, peça por peça, ao longo da vida, a partir do que a gente vive e principalmente das nossas relações com os outros. O psicanalista Jacques Lacan tinha uma metáfora ótima para isso. Ele dizia que o ego é como uma cebola. Se a gente pudesse ir descascando camada por camada, o que a gente encontraria seriam as várias identificações que nos formaram. Cada camada é um reflexo que a gente absorveu, uma imagem de fora que a gente em algum momento tomou como nós. Ok, mas como essa construção toda começa? Para entender isso, a gente precisa falar do conceito talvez mais famoso de Lacan, o estágio do espelho. É aqui, nesse momento, que a base da nossa identidade é lançada. Antes desse momento mágico, um bebê vive num estado que o Lacan chamou de corpo morcelé, ou seja, corpo em pedaços, corpo fragmentado. Não existe ainda um senso de unidade. O corpo é só um caos de sensações, de movimentos, de necessidades, sem nada que organize tudo isso. E então, ali entre os 6 e os 18 meses, uma coisa extraordinária acontece. E acontece em 3 tempos. Primeiro, o bebê olha para o espelho e acha que é outra criança ali. Depois, vem uma fase meio de teste. Ele entende que é só um reflexo, mas ainda não se acha ali. E aí, vem o terceiro momento. Aquele reconhecimento cheio de alegria, a grande virada de chave. Nossa, aquela imagem inteira, unificada, sou eu. E essa excitação de Lacan mostra bem a força desse momento. Ele fala em assunção jubilatória, ou seja, a alegria de assumir aquela imagem como sua. É um evento que funda alguma coisa. É a matriz, o molde original a partir do qual nossa primeira ideia de eu toma forma. Só que aqui tem um paradoxo gigantesco. Por um lado, é um momento incrível de unificação. Adeus, corpo fragmentado. Mas, por outro lado, essa unidade é encontrada fora da gente, numa imagem. Ou seja, o eu já nasce alienado, identificado com uma coisa que, na verdade, não é ele mesmo. Nossa identidade começa no outro. Agora vamos avançar um pouco, porque, claro, o espelho de vidro é só o começo. Daí para frente, o mundo inteiro se torna uma espécie de espelho. E para entender isso, Lacan faz uma distinção que é chave. Existe o pequeno outro, com o O minúsculo mesmo. Esse é o nosso semelhante, o nosso rival, a imagem no espelho. É a relação do um a um, do imaginário. Mas aí tem o grande outro, com O maiúsculo. E esse aqui não é uma pessoa. Pensa nele mais como a estrutura invisível da sociedade. É a língua que a gente fala, são as regras, a cultura, as leis. É, no fundo, o sistema que nos dá um lugar no mundo, que nos reconhece como alguém. Então, o ponto principal é o seguinte: o nosso senso de eu não é uma coisa fixa, sabe? Ele é super dinâmico. Ele está o tempo todo sendo negociado entre a forma como a gente se vê nos nossos pares e como a gente busca ser reconhecido dentro das regras da sociedade. É uma dança que não para nunca. E onde é que essa dança toda fica mais evidente e, às vezes, mais doída? Pois é, nos nossos relacionamentos amorosos. Essa letra do Chico Buarque, ela captura de um jeito perfeito essa sensação de que falta um pedaço, essa fragmentação que a gente sente tantas vezes no amor. A gente sente o outro como um pedaço de nós, porque, de certa forma, ele se torna o espelho onde a gente fica buscando a nossa própria imagem. Para deixar isso mais concreto, vamos dar uma olhada rápida num caso clínico. O caso de Marta. Ela está infeliz no casamento, desvaloriza o marido o tempo todo, se sente vazia. E a chave para entender isso está na história dela. Uma mãe super dominante e um pai mais passivo. O que acontece? Sem nem perceber, ela está recriando esse exato padrão na vida dela. O mecanismo psicológico que está por trás disso é fascinante. É a tal da identificação projetiva.
Funciona mais ou menos assim. Quando tem um sentimento dentro da gente que a gente não aguenta, tipo fraqueza, a gente, sem saber, coloca ele em outra pessoa. E aí, a gente passa a tratar aquela pessoa como se o sentimento fosse dela desde o início. É exatamente isso que a Marta faz. Ela não suporta a parte dela que se sentia submissa à mãe. Então, o que ela faz? Projeta essa fraqueza toda no marido. Quando ela chama ele de fraco e panaca, na verdade ela está atacando aquela parte dela mesma que ela não consegue aceitar, mas que agora, convenientemente, ela enxerga nele. E o sonho dela é uma metáfora poderosíssima. A gatinha que ela tanto ama representa a própria feminilidade da Marta, sua capacidade de amar. E essa gatinha está presa, esquecida, sufocada. A caixa é essa identificação com a mãe, que não deixa o verdadeiro eu dela respirar, não deixa viver. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? É que a construção do eu não é uma coisa que acontece lá na infância e pronto, acabou. Não. É um projeto para a vida inteira. A gente fez uma jornada aqui, né, do corpo todo em pedaços, até aquele momento de alegria no espelho. E de lá, para essa dança super complexa de espelhos que são os nossos relacionamentos. O nosso eu é quase como uma colagem de imagens que a gente foi pegando pelo caminho. E, bom, tudo isso nos leva a uma pergunta final. Uma reflexão, na verdade. Se o nosso eu é, no fim das contas, construído a partir de todos esses reflexos que nos cercam, os parceiros, a cultura, a família, então a grande questão que fica é: em que espelhos a gente anda se olhando? E talvez mais importante ainda, que imagem esses espelhos estão devolvendo pra gente?